17 é um capítulo muito legal para gente aprender, muito interessante, muito legal. Eu estou voltando só um slide, né? Então, como você vê que está ali, vai estar ali falando em português para o Deus desconhecido. Para o Deus desconhecido. Esse altar aí, Paulo entrou lá no templo, lá na Grécia, se deparou com um altar com vários deuses. O grego era preocupado em adorar a Deus, de agradar a Deus. Então ele tinha Deus de tudo. Deus de tudo. Não é diferente hoje, né, de uma certa igreja apóstola que ela tem santo de tudo. Vento, mar, morro. E lá as era a mesma coisa, tinha Deus de tudo. Eles tinham tanto essa dedicação à fé e à religião, que eles tinham medo de esquecer de Deus. Vai que tem mais um que a gente não lembra, a gente não sabe. Então eles dedicaram ali um altar para o Deus desconhecido. E quando Paulo chama para pregar nesse lugar, e ele vê aquele altar, ele usa esse altar como estratégia. Então, Paulo usa o altar dedicado ao Deus desconhecido como ponto disputado para revelar quem? O Criador. Tá certo? De que maneira ele fez isso? Ele falou assim: olha, é desse Deus aqui que eu quero falar. É o Deus que você não conhece, é o Deus desconhecido. Então, o crente, ele é guiado pelo Espírito Santo, ele usa de estratégia também, para alcançar o mundo. Né? Nós não podemos chegar por ímpios muitas vezes e já jogar Jesus. Não, nós temos que ter uma estratégia. Tem pessoas que não aceitam o evangelho. Você pode falar, até se aborrece. Tem pessoas que é muito focado na sua religião. Quando você vai pregar de Deus, eu já tenho Deus aí. Então, o crente ele tem que ser inteligente. Então, Paulo usou aquele altar ali para falar do Senhor. Então, o evangelho começa onde a ignorância humana reconhece a sua limitação. Tá certo? Então, pelo menos essa pessoa, o que acontece? Aí a pessoa fala: não, eu tenho Deus, eu tenho Deus, eu tenho Deus. Eu usei um argumento e ela percebeu que ela nem conhecia Deus. Então, o crente ele tem que ter eficácia, ele tem que ser inteligente, tem que conhecer. Porque o apóstolo Paulo, quando pregava, ele citava o quê? A ideia dele? O que ele achava? Não. Ele citava o que a gente chama de Taná. Sabe o que é Taná? Taná é todo o conjunto do Antigo Testamento, de Gênesis até Malaquias. Usava Taná, usava o Antigo Testamento. Paulo ensinou o Novo Testamento usando somente o Antigo Testamento, porque nessa época o Novo Testamento não existia. Ele estava escrevendo ainda, não existia. Então, o crente, muitas vezes, é a ignorância das pessoas. Então, como as pessoas tinham essa ignorância, aqui esse Deus aí usou uma estratégia inteligente. Certo? Vamos lá, vamos lá. Discurso no Areópago, Atos 17, 22, 31. Foi para mim o Atos 17, 22. Vamos lá. Estando Paulo no Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos. Por quê? Passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, não conhecendo, é o que eu anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra. Não havia em tempos feito por mãos de quê? Nós vemos que Deus não havia feito. Né? Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitamos de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a nossa vida e a respiração e a todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra
determinando os tempos já dados condenados e os limites de sua habitação. Para que buscassem ao Senhor, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Sendo nós, por geração de Deus, não havemos de cuidar de atividades semelhantes ao ouro, ou a prata, ou a pedra esculpida, por artifício e imaginação de hoje. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e a todo lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, agirá o mundo, por meio do homem que ele destinou. E disse, deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, irmãos, esse discurso de Paulo, ele apresenta Jesus, ele apresenta Gênesis, quando ele diz o seguinte: olha, de um só sangue Deus tirou do mundo. Ou seja, todos nós viemos um homem que Deus tirou. E como eles tinham os tempos, tempos de Atenas, de Ana, aquelas tempos lá da Grécia, eles colocavam seus deuses lá no homem, olha, ele tem uma vida inteira feito por um monte de homens. Ele fala isso, ele está citando o Antigo Testamento. Certo? Está citando o Antigo Testamento. Ora, ele cita o Antigo Testamento, todas as suas palavras. Ele não tinha desculpa para se basear. Certo? Então, porque tem pessoas que assim, falar um pouco raso, né? Tem pessoas que idolatram a igreja. Idolatram a igreja. Esse lugar aqui, como eu estou aqui é santificado do Senhor. Você não vai qualquer produto dele aqui, tem lugar santificado do Senhor. Mas quando nós saímos daqui, você pode dar todos. Mas quando estamos aqui é lugar santo. Mas nós não temos que plantar a nossa denominação, nossa igreja. Entendeu? Tem pessoas que fazem isso, mas eu sou da igreja tal, sou da melhor, sou da... Não, isso é errado. Tá certo? Aí você pode até buscar na igreja, eu estou lá para a igreja, a gente não pode fazer isso não. Então, mostra-se Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Mostra que ele não habita em tempos feitos por mãos humanas e não precisa de culto fabricado. Ali é uma foto do Ariel. Paulo estava fazendo esse discurso. Tá? Então, nós falamos uma pessoa diferenciada. Agora, Paulo está falando outros filósofos dele. Né? Paulo é uma pessoa diferenciada, porque Paulo conseguia entrar na sinagoga e pregar para os judeus, porque Paulo ele era um cara instruído da palavra. Aprendeu aos pés de um homem que era o melhor, o bobobão, que era Gamaliel. Né? Então, Paulo era uma pessoa respeitada. Então, ele conseguia entrar todo o Shabat. Todo sábado ele estava na sinagoga, que o judeu ele aprende a Bíblia todo Shabat, ele aprende a palavra. Como Jesus também fazia isso, todo Shabat Jesus ficava no tempo para ensinar. E ele, como que vai argumentar com essas pessoas? Então, ele pegou aquele gancho do altar desconhecido. Então o crente tem que conhecer a palavra e tem que ser o quê? Ele tem que gente entender e pegar alguns ganchos da vida. Não tem como, irmãos, nós somos crentes e não pegamos o Evangelho. Se você é crente e não pega o Evangelho, algo deu errado na sua vida. Você precisa se converter. Se você diz que você é servo de Deus, você não fala de Deus, Deus não faz nada. Tem gente morrendo do teu lado e você não prega? Como é que faz isso? Como é que funciona isso? Como é que está dentro do seu coração? Você precisa. E outra coisa, irmãos, nós precisamos aprender a pregar mais o Evangelho é lá no mundo, lá fora. Você vai falar de Jesus para alguém. Então, irmãos, muitos de nós estamos convencidos que somos, mas não somos, porque não temos aberto nossa boca lá e falar, eu te amo, que da sua vida que se transformar. Essa é a finalidade do crente. O apóstolo Paulo, ele teve essa finalidade, de pregar Jesus Cristo do céu, todo mundo sofreu, mas nós vamos ficar sob o confundo da igreja. Entendeu? Não é isso? Eu pregando, os irmãos têm sua oportunidade aqui na frente.
você não estudar a Bíblia, você não vai ter condição de pregar o Evangelho. Tá certo? Por favor, põe para mim Hebreus 6:1. Hebreus 6:1. Olha lá. Por isso, deixando que os rudimentos da doutrina de Cristo. O que isso quer dizer? Ele está mandando você deixar os rudimentos da doutrina de Cristo. O que isso quer dizer? Prossigamos até o que há. Está vendo? Não lançamos de novo o quê? O fundamento do arrependimento de obras mortas para fé em Deus. Alguém consegue entender esse princípio aí? Parece difícil, não parece? Ó, você tem que deixar o rudimento de Cristo. Deixando o rudimento de Cristo, você tem que prosseguir até a perfeição. E não lançando de novo o fundamento. Não é complicado entender isso? O fundamento do arrependimento das obras mortas, da fé em Deus. O que está dizendo ali, irmão? Os primeiros rudimentos é o início das pessoas, os primeiros conhecimentos. Tá certo? Você já ouviu o Evangelho? Você crê que salva, cura? Você crê que você vai, se você está salvo, a glória, Nova Jerusalém, descida do céu, você crê nisso? Esse é o primeiro rudimento. Ele está dizendo ali que nós temos que deixar os primeiros conhecimentos para trás e seguir para novos conhecimentos. Tá certo? E não voltar de novo. E não lançar de novo o fundamento, a base que nós já temos. Então você já tem a base. Mas até quando você vai ficar na base? Só sabendo disso. Não crescendo no Evangelho, não aprendendo coisas novas, não entendendo a palavra. Como? Eu estava falando com o rapaz lá, o rapaz ele era arrogante. Ele foi para mim assim, pastor, porque tem que ter curso de batismo, não sei o que, lá até não tem, porque lá não tem, esse pastor não faz, eu tenho, não tem. Eu falei, pô, eu não tenho, não. Tem que ter curso de batismo, não. Ai, nossa, pastor, porque não tem, porque a Bíblia não fala que tem. A Bíblia fala o seguinte, lá, você pode ir lá no Filipe Eunuco, ele se batizou, não, né, o Filipe pregou para o eunuco, ele deu um curso de batismo para o cara, ou batizou assim que ele creu? Não foi? Aí nós vamos lá no apóstolo Paulo, vamos lá em Pedro, em Atos. Hoje ele pegava o Evangelho e as pessoas eram batizadas da mesma hora que queriam. Então, eu falei, meu irmão, isso é um rudimento da igreja, do mundo nosso. Isso não está na Bíblia, você não pode impor isso a ninguém. Agora, aí ele tentou ir para lá, tentou ir para cá, tentou ir para lá, tentou ir para cá, porque eu vi que ele não ficou satisfeito, que eu tinha dado uma quebrada dele nisso. Aí eu disse para ele o seguinte, meu irmão, olha só, eu não sou pessoa fundamentalista. Se você pegar a Bíblia e abrir e me mostrar, eu vou crer, eu quero estar no caminho reto, no caminho certo. Se eu estiver errado, eu quero voltar, eu quero acertar. Entende? Então, quando você vai aprender a Bíblia, aprender isso, você tem que abrir o coração para você poder mudar de ideia. Vai que você estava errado, não é que você achava que estava certo, você descobriu que você estava errado. Você vai manter aquele rudimento no seu coração? Não pode. Outra coisa, eu estava ensinando uma coisa para ele, que muitos crentes não conseguem ver na Bíblia. Vocês lembram que Jesus falou assim, olha, está escrito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. Já leram isso? Mateus 5? Já leram? Por que ele fez isso? Ele não mudou a lei? Então não está. Ele está dizendo assim, está escrito isso, mas eu estou dizendo isso. Ele está mudando. Esse, porém, é um termo contradizente, conflitante, ele está conflitando. Então, está escrito, olho por dente por dente. Eu estou dizendo, amai vossos inimigos. Ele está mudando a lei, claramente. Mas por que ele fez isso? Alguém sabe? Você aprendeu isso aonde? Hã? Você aprendeu isso aonde? Foi para lá. Então, a Bíblia se explica. Então, lá no livro de Hebreus fala, e mudou no sacerdócio, necessariamente faz-se mudança na lei. O sacerdócio era de Levi, era dos levitas, filho de Levi, né? E Yeshua, ele é da onde? Ele é de Levi, ele é de qual tribo que ele é? Então mudou o sacerdócio. O sacerdócio saiu de Judá e foi para... Então, perdão, saiu de Levi e foi para Judá.
Aí, como mudou no sacerdócio, faz necessariamente a mudança na lei, Jesus já mudou a lei lá. Falou sobre divórcio também. Entendeu? Hoje nós temos que dar um jeitinho. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele estava pregando ali, ele sabia perfeitamente o que ele estava falando. Perfeitamente o que ele estava dizendo. Tá certo? Então, quando você não aprende, você tem dificuldade. Tem pessoas que são ímpias, mas o diabo usa no conhecimento. Né? Então, Paulo mostrou para eles, de maneira eloquente. Os gregos eram muito inteligentes, tá? Os gregos eram uma nação. Por exemplo, os gregos criaram uma coisa que eu odeio, mas é uma coisa que a gente tem que viver, todo mundo tem que viver, que é a matemática. Nossa, vocês vão falar, 1 mais 1 igual a quê? Não é isso? Aí você bota lá, 1 mais 1 igual a x. X igual a, meu irmão, pelo amor de Deus, 1 mais 1 são 2, pelo amor de Deus, não é? Aí o cara vem vendo x lá, não é equação de terceiro, não, o cara não tem dificuldade de fazer. Mas então, irmãos, estou falando aqui, é importante. Sejam curiosos. Perguntem. Eu não sei tudo, mas aqui, eu acredito que vocês não sabem tanto que é uma coisa, ninguém sabe tanto como uma coisa. Então, Paulo usava o conhecimento. E nós precisamos ter o conhecimento. Então, bora. A revelação do verdadeiro Deus. O homem religioso procura alcançar a divindade, mas o Deus bíblico ele se revela. Ou seja, você não alcança, ele se mostra. E como é que Deus se revela a nós? Como é que nós chegamos ao conhecimento de Deus? Através da sua palavra. Deus se revela que ele é, o caráter dele, através da sua palavra. Eu nunca bati um papo com Deus cara a cara. Nunca fiz isso. Alguém aqui já viu Jesus? Já sentou para a mesa? Não. Então como é que eu sei, conheço o caráter dele? Como é que eu sei o desejo dele para a minha vida? Como é que eu sei o que ele quer? Estudando a... Então quando o crente não estuda a palavra, ele não crente, porque ele não tem conhecimento, ele está nos primeiros rudimentos. Se você ler, até você ver a última pregação aqui de quarta-feira que eu falei sobre isso. Falei sobre Hebreus 5, que culminou no 6. Os primeiros rudimentos é o leitinho. O crente só come leitinho, toma leitinho. Mas Paulo fala que nós temos que sair desse período do leitinho e comermos alimento sólido. O que é o nosso alimento segundo a Bíblia? A palavra. Certo? A palavra de Deus é o nosso alimento. Então, homem religioso procura alcançar a divindade, mas Deus se revela, ele chama todos ao arrependimento, por estabelecer um dia em que julgará o mundo por Cristo Jesus. Aí eu vou te perguntar, olha só, ele estabeleceu um dia para quê? O julgamento do quê? Do mundo. Como ele pode julgar alguém que não ouviu? E como alguém ouvirá se não há quem pregue? E como pregarão se não conhecem? Tudo isso é uma cadeia, você tem que entender isso. Chega uma hora que você tem que ser um crente maduro, deixar de ser neófito. Você tem que motivar pessoas, você tem que levar o evangelho para pessoas, tem que levar Cristo para que pessoas possam se chegar ao Senhor. Deus ele não vai descer do céu, não, essa funcionalidade, essa ordem é para nós. Ah, mas eu não sou pastor, mas é só para o pastor? Não é. Irmãos, fala para vocês. A pessoa do pastor é cuidar das ovelhas. A ovelha do pastor, vocês são ovelhas, eu sou o pastor. Vocês são minhas ovelhas? Não. Vocês são ovelhas de quem? De Deus. Não é. Vocês são ovelhas de Deus. Então minha função é essa, cuidar das ovelhas de Deus. O que um pastor faz com as ovelhas? Leva para um bom pasto, um bom alimento. Não é isso? E o nosso alimento é o quê? É a palavra. Então o bom pastor, ele vai pregar a palavra, levar a palavra como alimento, mas ele vai levar uma boa palavra, a Bíblia, só na Escritura.
Só a Bíblia. Um bom pastor, ele não vai querer só levar doutrina, ele não vai querer engrandecer o nome dele, se sentir maior. Não, eu sou só mais um. Um pastor, você tem que entender uma coisa, o pastor tem que ser respeitado. Não foi de causa própria, não, foi pela palavra. A Bíblia fala, obedeça os vossos pastores. É isso. E eles zelam pela vossa alma. Eu sou pela vida de todo mundo, todo sabe, a gente ora. E só pela vida de todo mundo, quando alguém está passando um problema, uma luz está lá, a gente faz o nosso melhor. Então a Bíblia fala que vocês têm que obedecer o pastor, porque zela pela alma de vocês. A Bíblia fala isso. A Bíblia fala ser obediente aos seus pastores, cuidar dos seus pastores, amar os seus pastores. Porque eu estou no carro melhor? Não, porque eu estou num ministério diferente. Mas quando Deus olha para nós aqui, no meio, quem ele vai cobrar mais? Pois é. Então eu estou repetindo isso a semana toda. Estou repetindo. Deus olhou para mim assim e disse, vou castigar o Deus. Vou dar um castigo, ele está muito saidinho, dá castigo para ele. Vai ser pastor. Ser pastor é a coisa mais insalubre que tem. Essa semana, 3 semanas atrás, um pastor se matou, se enforcou. Lá em Manaus, o pastor, acho que era do Rio, ele estava lá, se matou. Lá em janeiro, teve um caso de 2 pastores se enforcaram. Um era no eu acho que na Baixada. Porque é difícil, porque o pastor leva a carga da igreja, mas a igreja não leva a carga do pastor. Entendeu isso? Então, todos nós, não é só o pastor, temos que fazer aquilo ali, levar pessoas ao arrependimento para o dia do julgamento. A gente não volta, a gente não prega. A gente tem que pregar, irmão. Falar de Jesus para os amigos. Tem gente que é 007 de Cristo. Sabe o que é 007? Aquele agente secreto, James Bond. James não fala o evangelho. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele mostrou ali que Deus se revela no testemunho do Senhor. Todos os dias. E ele está falando que ele estava chamando as pessoas ao arrependimento. Nós temos que chamar as pessoas ao arrependimento. Não espere só do pastor. A Bíblia fala que é todos nós. Ele disse, ide por todo mundo. Ele foi para todo mundo. É um mandamento. Mas olha lá, Paulo no meio de pessoas religiosas, esse homem aqui, vejam, foi apedrejado, ele pegou o evangelho, foi apedrejado, dado como morto, expulsaram ele de lá, e o que foi que ele fez depois? Quando ele acordou? Ele levantou e voltou lá para pregar de novo no mesmo lugar. Você faria isso? Quem faria isso aqui? Então, irmão, nós vamos aprender isso. Se não for usado no Senhor. A nossa vida depende para Ele. Se eu falar assim de novo aqui, eu vou depender. Não é isso? No Catanal vocês vão embora. Então, eu vou tentar. Por Ele que estou gastando a minha vida. É verdade isso ou é mentira? Você tem que gastar a sua vida com Jesus. Né? Então, vamos lá. A reação dos filósofos. Vamos lá. Alguns filósofos gregos fizeram o quê? Zombaram. Outros adiaram a decisão. Sobre isso ouviremos outra vez. Então, irmão, você quer ser zombado? Ou melhor, você não quer ser zombado? Você não quer ser humilhado? Então sai da igreja. Ou então fica aí, 007, não pega o evangelho não. O evangelho é isso aí. Vamos falar a verdade aqui, vamos mutilando. O evangelho não é essa coisa maravilhosa que estão pregando, essas explicações coach. Né? Vocês querem que eu faça explicação coach para vocês? Incentivar vocês a ser? Não posso fazer isso. Então, quando você prega o evangelho, nem todos vão aceitar a tua palavra. Você tem que entender isso. Muitos vão zombar de você. Hoje em dia, no Brasil polarizado, quem faz faculdade, né? Principalmente a federal, você sabe disso? A dificuldade que é. Você também tem dificuldade que você tem. Entendeu? É uma dificuldade danada. Eu tenho orado pelos meninos que fazem faculdade aqui na igreja, porque eu sei como é que é isso. Eu sei como é que acontece
essa idolatria, né? Essa idolatria. Um certo professor, quando era professor, ele era advogado, mas tem um títulozinho aí, posso falar o nome, mas melhor não falar, está sendo filmado, né? Tem um títulozinho aí de pedagogo, que nunca foi pedagogo, escreveu um certo livro, né? Não sei o que dos oprimidos, não vou falar tudo também não, entendeu? Então, essa ideologia de um cara chamado Marx, que começou lá, na queda da Bastilha lá, né? Com Augusto Comte, começou com ele lá, a sociologia, todo sociólogo geralmente é ateu, né? Começou lá, então, enfim. Essa ideologia que é anti-Deus está lá na faculdade, esses meninos devem sofrer a beça lá. Não é, que ele é brabo lá, querido? É brabo lá? Oi? Muita coisa, né? É, cara. Crítica, né? Crítica à família, né? Patriarcado, né? Porque quando teve a queda da Bastilha, o Conte ele começou a estudar a sociedade das massas, ele excluiu Deus, ele falou que a fé fazia a pessoa ser subserviente ao Estado. Aí depois veio outro, veio lá o Durkheim, Emílio Durkheim. Aí depois veio outros, aí veio Engels. No final de tudo culminou no Marx. Ele transformou o socialismo, que o socialismo vem da sociologia, dessa matéria, no comunismo. Entende, irmãos? E essa ideologia é anti-Deus. Todo crente que é comunista é um crente que não conhece Deus, ele está lutando contra ele mesmo. E por que eles querem destruir a família? A família é a base da sociedade. Destruir a família, destrói o indivíduo, irmãos. Você como indivíduo. Então nós vemos aí crianças que sofrem com pais separados. Quando você não tem Deus, você abusa de filhos, não está nem aí. Crianças abusadas pelos próprios pais. Então, irmãos, é muito difícil. Então, irmãos, com certeza esses daí, eles vão muito. Se você está prestando atenção, tem gente que vai zombar de você. Entendeu? Ser zombado é ruim ou é bênção? É bênção. Bênção. Então eu lembro de Paulo, perdão, de João e Pedro e João, ó, levaram a chicotada tudo manhã na tenda, imagina que calor de Israel, aquele chicote, aquela lenha, e o suor descendo, eles sofrendo. Como é que vocês pensam de lá? Oh meu Deus, eu poderia falar me bater, que Deus é esse? Saíram felizes, irmãos, que eles sofreram em prol da causa. Então, quanto a visão aí? Como está a tua visão aí do Evangelho? Você tem que estar tudo bom para você, está tudo certinho? Então, se você acha que tem que estar tudo certinho, não tem que ter prova, luta, então desiste, você está no lugar errado. Entendeu? O Evangelho é confronto, o Evangelho é negar-se a si mesmo, é tomar cruz. Você acha que tomar cruz é uma coisa boa? É bom? Se não for, irmão, você não quer, a porta está ali, é para mim também, é até para mim também. O Evangelho é isso. Então, irmãos, vamos ser zombados. Poucos creem, mostrando que a sabedoria humana não substitui a revelação que. Então, irmãos, Paulo já sabia, mas ele fez o quê? A parte dele. A parte dele. Eu estava hoje com 10 homens, né? Foi uma coisa que tinha 1000 homens lá, 1000. Você que tem 1000 homens. Não teve uma briga, uma confusão. 1000 homens. Você chega lá, irmão, eu nunca vi tanta educação. Não tinha um papel no chão. Não tinha. Não tinha um papel no chão. Todo morrendo de fome, uma filha nova para poder comer. Todo mundo lá.
desse congresso de homem. Esse congresso, que é chamado Legacy, que é legado, né? Começou com um camarada chamado Ross Scottfield. Ele estava lá. O Ross começou esse trabalho lá em Minas Gerais. Irmãos, tinha dia que não tinha ninguém no congresso dele, não tinha ninguém. No encontro deles, não tinha ninguém. Ele começou a criar estratégia, os jovens vão. Então vou chamar o líder de jovem para pregar. Chamou de jovem para pregar, os homens jovens não foram. E ele, por vezes, ele pensou em desistir. Por vezes. Ele por vezes, pensou, pô, desiste desse negócio aí, não tá ninguém, ele está lá assistindo. Isso começou, se não me engano, em 2021. Em 2025, tinha 1.000 homens no congresso. Poxa. Por que ele desistiu? Irmãos, o apóstolo Paulo foi zombado. Ele continuou pregando o evangelho. Ele não desistiu. E por isso você está sentado aí hoje. Se você não desistir e permanecer firme no Senhor, quantas pessoas podem estar sentadas aqui futuramente? Pessoas que irão crer nas pessoas que creram no que você pregou. Pessoas que crerão nas pessoas que creram na que creu na que você pregou. Para você fazer uma rede. Porque no céu, irmãos, lá no Nova Jerusalém, nem todos teremos o mesmo galardão, a mesma recompensa. Tem entendido isso? Tem recompensa, pedrinha na coroa. Então, cada um bota a pedrinha na sua própria coroa. Né? Então, não desista quando poucas pessoas creem. Ou se nenhuma crê, faz a tua parte. Aquele está lá no GRU, né? GRU, né? Estão pregando lá? Estão pregando, então? Se ninguém se converter, lá, continua. Vocês também fazem trabalho na faculdade lá de vocês? Evangelho? Então, amém. Ah, mas ninguém tem problema. Continua. Continua. Em nome de Jesus. Vamos lá. O estudo nosso aqui não está sendo profundo, está sendo um pouco raso. Eu acho que é o melhor para nós, nossa didática está sendo. Estou considerando uma didática melhor. Mas futuramente nós vamos aprofundar isso aí, vamos na Bíblia lá no. Né? Vamos mergulhar, que é importante. O conforto entre fé e filosofia. Você sabe o que é filosofia? Não sabe o que fala a palavra filosofia? Sabe? Filo, no grego, é amante. Filósofo. E Sofia, o Sofia, é a sabedoria. É a amante da sabedoria, que ama a sabedoria. Então, os maiores filósofos foram quem? Os gregos, né? Quem diz, não sei se vocês acreditam naquela frase, penso, logo existe. É a filosofia. Todos nós somos filósofos, de certa maneira. Você olha uma coisa, você chega à conclusão sobre aquilo, é uma filosofia. Né? Então, irmãos, o que confronta é a fé e a sabedoria humana. E a sabedoria grega. A sabedoria humana busca compreender Deus pela razão e a fé persegue pela revelação. Paulo demonstra que o Evangelho é poder e não especulação. Então, a sabedoria humana, ela busca, ela tenta, mas não consegue. Teve até um filósofo do jeito debatendo com o irmãozinho, falando, então de onde vem Deus? Tudo vem de algum lugar. Né? De onde vem Deus? Ele nunca vai entender que Deus sempre foi. Deus não começou a ser, sempre foi. Então ele tenta compreender Deus por quê? Pela razão. Você nunca vai entender Deus pela razão. Você vai conseguir entender um ser. Ele sempre foi, ele não é existência. Quando você vê o universo, a galáxia mais próxima de nós, Andrômeda, está não sei quantos mil anos-luz. E aí você viajar 300 mil quilômetros num segundo. E você leva não sei quantos milhões de anos para chegar lá. Para você atravessar a nossa galáxia, né? Você leva não sei quantos mil anos para chegar lá. Você nunca vai fazer isso. Aí você fala de um Deus, onde é que essas coisas são infinitas para nós, não cabe nele.
Quer dizer, ele não cabe nessas coisas, tão grande que ele é. A Bíblia fala, a gente tem que se atentar a algumas coisas, irmãos. Tem que se atentar às letrinhas. A Bíblia fala que nem o céu e nem o céu dos céus pode conter Deus. Você entende o que é céu e o que é céu dos céus? Alguém? Você entende isso? Então vamos lá. A Bíblia fala sobre 3 céus. Paulo foi onde? No terceiro céu. Não é isso? Primeiro céu, céu dos pássaros. Isso não é a visão judaica. A Bíblia foi escrita na visão judaica. Por isso que você tem que entender um pouco da visão judaica para entender a Bíblia. Então, primeiro céu, céu dos pássaros. Segundo céu, céu das estrelas. Não é isso? Para eles é céu das estrelas. O universo. E o terceiro céu é o céu de Deus. Entendeu? Então, o céu e o céu dos céus, a terra e o universo, não pode conter Deus. E quando você olha para o tamanho do universo, como é que Deus pode ser tão grande? Né? Deus não tem tamanho. Então, não é pela razão que você vai conhecer Deus. Não é pela razão. Muito pelo contrário. Se for usar a razão, você vai desistir do evangelho. Tá certo? A fé é percebida pela revelação de Deus. Paulo demonstra que o evangelho é poder. Irmãos, é poder para nós. Tá certo? Tudo que perece, o evangelho é o quê? Loucura. Você vai entender um Deus que manda o filho dele vir, resume o filho dele, ele se diminui. Como ele fala que ele sendo em forma de Deus, não usou ser igual a Deus, hoje aniquila. O que é ser aniquilar? É se de encolher. E veio em forma de homem. Você vai entender? E Deus mandou esse filho morrer lá na cruz por pessoas que, segundo ele, eram pessoas que faziam a vontade do inimigo dele. Então o evangelho é poder de transformação. Se você está aqui, está numa congregação, onde você estiver, qualquer crente no mundo, se essa pessoa não tiver tido uma transformação na vida dela, uma mudança, certo? 360 graus, o evangelho não alcançou essa pessoa. Então, irmão, nós temos que fazer essa reflexão para nós. Você pode fazer essa pessoa? Me alcançou de que maneira? Vou fazer a minha vontade, a vontade de Deus. Eu quero que Deus me obedeça, eu quero obedecer a Deus. Então, nós temos que fazer essa reflexão. Então, nós não especulamos no evangelho. Será aqui? Não, o que será aqui? Nós cremos. Será que Deus cura? Não creio que nos faz. Será que Deus cura? Eu creio que Deus cura. É isso, mas ele é fé. Certo? Vamos mudando aí. Vamos lá, muito. Lições espirituais da 17. Quem não vê depois dele? O evangelho deve ser pregado em todo ambiente. Na faculdade. Temos dificuldade, né, gente? No seu trabalho. Se a empresa proibir, você não vai fazer. Se não proibir. Na fila do ônibus, na fila do supermercado. Né? E é bom pregar o evangelho, né? Lembra, João? O cara foi lá botar uma bomba lá para trás do foi? A gente fez o quê? Pregou o evangelho, foi? É bom pregar o evangelho, mano. Faz necessidade. O servo de Deus deve adaptar sua abordagem sem negociar a verdade. Eu vi o irmão pregando que o cara concordou com a idolatria. Ué, como assim? Concordou com a idolatria? A idolatria era não era essa mão. Minha mãe não. Igual o irmãozinho lá, Nossa Senhora, nossa, não lembro. Ele disse, ensinou. Deus ensinou. Então, o Senhor deve adaptar essa abordagem sem negociar a palavra. Não negociamos a palavra. É o que está escrito e acabou. E acabou, irmãos. Ah, você é fanático? Eu sou fanático, eu sou crente. E o crente vive da palavra. Então eu agora vou pegar a palavra que não é minha e vou atenuar, igual um certo pastor apóstolo que tem aí. Que ele acha que tem que fazer outra Bíblia para incluir os excluídos. Como é que pode isso? Fazer outra Bíblia, então a Bíblia segundo quem? Segundo a ideologia marxista dele? Não, irmãos. A Bíblia está outra coisa, irmãos.
Crente é perseguido, tá? Não quer ser perseguido? Existe. Crente é perseguido só porque é crente. Muitos estão sendo presos aí fora. A gente ainda não está, não. Mas me perguntaram, pastor, se tiver aí, uma lei que obriga você a casar um par, né? Porque não é casar, é par. Eu falei, meu irmão, vou me prender. Porque me importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Então tem lá uma lei lá, que fere a lei de Deus. Qual lei é maior para mim? A lei de Deus. Ah, você é fanático? Pode me chamar, mas eu sou servo do meu Deus. Antes do homem, Deus. Tá certo? Vamos para as pessoas baixas aqui. A fé genuína é confirmada pelas e não pela. Então, irmãos, nós não seguimos tradição oral. Sabe o que é tradição oral? Tem uma religião muito grande aí, a mão do cristianismo, que ela segue a tradição oral. Daí ela tira todos os seus dogmas antibíblicos. Tradição oral. Nós não temos tradição oral, irmão. Entendeu, irmão? Nós temos o que está escrito na Bíblia, na palavra. Está aqui, ó. Está aqui. Acabou. Ó, está escrito aqui, meu irmão. Pedro andou na água. Vocês já viram o ditado? O cara achou o caminho das pedras. Já viram falar isso? Esse ditado é sobre quando Jesus andou na água. Ele andou na água. Ele achou o caminho das pedras que estavam um pouco abaixo da água. É isso que esse ditado quer dizer. Entendeu? Então a tradição diz que Jesus achou umas pedrinhas lá, andou, mas estava andando na água. A pedrinha estava assim, a água estava aqui, a pedra estava aqui. Não sei o que está dizendo, não sei o que está escrito. Por mais louco que seja o Evangelho, irmão, eu creio no Evangelho. Não é maluquice você acreditar que o machado flutuou? É doideira isso? Não, não é? Eu creio, irmão. Meu Deus é impossível. Que alguém subiu no redemoinho. A gente fala que foi na carruagem de fogo, subiu no redemoinho. Não parece maluquice isso? Eu creio, irmão. Abriu o mar vermelho? Cara, isso é loucura, isso é conta física. Metafísica, pelo amor de Deus. Ué, eu creio, irmão. Eu creio. Um jovenzinho vendo Paulo pregar lá, dormiu, caiu, morreu. Paulo foi lá, orou, ele ressuscitou. Não é loucura isso? Fala isso pro mestre aí, quero ver. Eu creio, irmão. O evangelho é loucura aos ouvidos dos que perecem. Mas para nós que cremos, ele é o quê? O poder de Deus. Então a fé não é sobre o que eu vejo, é sobre o que eu não vejo e creio. O crente é que nós aqui não andamos por vista, pelo que eu vejo. Se for assim, meu irmão, eu não vou crer em Jesus, eu não vi Jesus. Né? Vai. Aplicações para a igreja. Primeiro, precisamos de coração bereano. Sabe o que é isso, irmão? Crentes conferem a escritura bereano. Como Paulo falava, eu pegava lá, peraí. Acho que está onde? O crente verdadeiro, ele não engole qualquer palavra. Pelo contrário, o crente tem que conferir se aquilo é verdade. E se eu tiver ensinando uma mentira aqui? Vocês vão ficar na mentira? Então a obrigação de conferir a veracidade da pregação é de quem? É de cada um de nós. Tá certo? Então, os filhos de Deus de novo eles conferiam tudo que Paulo falava. Para falar. Mentes renovadas e coragem para confrontar a idolatria moderna. Então, eu preciso para trás lá isso aí. Não é? Confronta do confronto. Difícil. Então, a idolatria moderna, ela saiu das imagens de escultura. A idolatria moderna agora, ela é ideológica. E é difícil. Nós chamamos de as pessoas espíritas, né? Ele era como se fosse faculdade de falar com o Senhor, que não foi o projeto. E foi aquele do nosso Cristo dele, matou ele. Mas ele está na glória. Quantos marxistas aqui, pessoal de esquerda aqui, quantos não comemoraram a morte daquele homem? Entendeu? Comemoraram a morte daquele homem.
Então, irmão, nós temos que orar para enfrentar isso, é difícil. Segundo, o Evangelho ainda é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Você ama as pessoas? Quem estava com inferno? Quer? Não? Então você vai poder pregar o Evangelho. Essa é uma ligação nossa. Você tem pessoas falando de esquerda, direita. Eu não falo de política aqui na igreja. Mas a pessoa tem que obrigação de falar. O comunismo é um diabo. Se você não fala do comunismo, é um contra Deus. Você imagina uma coisa, ele está fazendo uma bomba na boca. A Bíblia diz, está me dizendo, o tamanho que conhecia. Ou seja, não era um ferro que estava vendo o tamanho que conhecia. Então, um ferro é uma pessoa. Se você bota um desses caras que chega aí, o vento dele fez a prova de uma boca, ele bota lá, está uma pessoa. Entendeu? Então, vamos ser sinceros. Então, o Evangelho é poder, vai para o inferno. Conclusão. Em Tessalônica, houve oposição. Em Bereia, aceitação. Em Atenas, indiferença. O meio evangelho provoca reações diferentes e pretensões, mas nunca deixa o mundo. Mas não deixa o mundo pela maneira do mundo. Entendeu? O Evangelho fala de pessoas refletir, pensar. Tem pessoa que você pega de Jesus hoje, eu não quero saber de Jesus. Passa uma coisa, eu não quero saber de Jesus. Aquela sementinha que ficou plantada lá. Então, irmãos, entendam isso aqui, isso aqui é importante. Né? Um lugar de oposição, você vai achar isso aqui. Outro lugar de aceitação, você vai pegar alguém para aceitar. E outro lugar de diferença, você vai pegar vai ser diferente. E isso não pode desmotivar o crente. Não pode desmotivar o crente. O meio evangélico provoca reações diferentes. Agora, para encerrar, a Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes que o filho da quê? Da luz. Os filhos das trevas são mais prudentes que o filho da luz. Irmãos, nós vemos instituições religiosas. Ah, tem mais um ainda? Tá. E entre eles, cresceram do mundo todo. Tem algo para crescer. Nós precisamos crescer. Então, o chamado final. Deus continua chamando homens e mulheres a deixar ídolos e conhecer o verdadeiro Deus. Como Paulo, sejamos mensageiros de Cristo, ressuscitado entre os sábios e os simples. Está vendo? Então, Deus continua chamando. Mas como que Deus chama? Ele conta a palavra agora, aí, vem para mim. Então, Deus chama através de nós. É você. A responsabilidade. Nossa. A responsabilidade é nossa. Aí, precisa, como Paulo, sejamos mensageiros de Cristo, ressuscitado, ele sabe. Eu coloquei ali. O cara vai dizer uma maneira para as pessoas, vitoriosas. Porque pregar o Evangelho é o quê? Vitória. Ah, mas eu sofri, me humilharam. Vitória. Ah, mas pisaram, me xingaram. Vitória. E você pregou. Aquela pessoa que não é mais inocente, não, você vai ter parte. Se ela morrer, você já se livrou do sangue dela. Problema dela. No inferno, está cheio de arrependido. Deve ter mais arrependido no mundo, da igreja não é no inferno. Problema dela. Então, irmão, como Paulo, seja como Paulo, sejamos mensageiros de Cristo, do Cristo ressuscitado. Nós falamos para ele, sabe o seguinte, uma coisa que eu acho legal aqui nessa igreja, vocês sabem que eu já cheguei, a igreja já existia, né? Aqui tem pessoas formadas e pessoas de doutos. Aqui tem gente empresário e tem catador de café. Não é fazer de Uber como eu, que estava fazendo Uber aqui na cidade. E o que eu acho legal aqui, irmãos, que a gente se trata como família. Ninguém é diferente.
Né? Aqui eu vejo que um se importa com o outro, isso para mim é maravilhoso. Ver os jovens aqui unidos, nossa, isso aí para mim. Nossa, irmão. Eu estava lá nesse evento lá, o irmão falou assim, você é daquela igreja ali, você sou pastor Zolar. Então que bênção, eu passo lá em frente, eu tenho vontade de entrar. Eu falei, mesmo? Pô, lá tem muito jovem, né? Eu falei, tem, cara, graças a Deus. E o que eu fico feliz aqui nos jovens aqui é que ninguém quer ser melhor, vocês se unem e faz tudo acontecer. Eu fico impressionado com isso. Então, irmãos, vamos aceitar esse chamado final aí. Tá? Vamos entender lá, que Atos 17, uns consultaram, escreveram, uns usaram, não ficaram meio assim, mas o Evangelho foi anunciado. E nós, como crentes, temos que anunciar o Evangelho. E aprendemos nós que isso pode trazer sofrimento. Tá bom? A gente pode mentir aqui não, irmão. Fala, não, você vai ficar meio morando. Não. Mas entendemos também que o galardão é certo. O galardão é certo. Não tem prazer maior do que você trazer uma pessoa para Cristo. Não é? É uma alegria, né? Quando a gente pega aqui, alguém se converte, aí vai um obreiro lá em cima, abraça. Nossa. Eu queria ser aquele obreiro ali abraçando. É maravilhoso, não é? É. Você não está pregando que alguém se aceita Jesus, você vai lá, abraça aquela pessoa, fala, Jesus te ama. Que bom, que bênção. Nossa, você passou um monte de dia bem arrepiado. Que maravilha trazer pessoas para Cristo. Tá bom, irmãos? Então, vamos orar ao Senhor. Alguém quer fazer uma pergunta? Ninguém falar? Você, né? Você? Amém. Então, irmãos, ora a Deus que a gente possa trazer estudos mais profundos. Mas primeiro tem que fazer isso aí. Tem que isso aí. A gente está no trabalho, vamos sair desse sofrimento, passar por algo mais profundo. Isso vai acontecer. Vai acontecer com vocês. Mas nesse momento, precisamos simples, né, se posicionar. Tá bom, eu vou agradecer a vocês. Né? Eu fico feliz, eu estou estudando a Chico. Muito obrigado. Cheguei em casa e 2h30. Aí foi uma Jesus. Adoro estar aqui, adoro falar do Senhor, pegar o Evangelho, é muito bom. Tá bom? Então vamos orar ao Senhor. Nós começamos hoje com orando. Repetir uma voz de todo lugar. Quem é o primeiro usado aí? Vamos Jesus. Amém. Então, ora, Senhor.